Oi, tudo bem? Sou Wagner. Bom, vamos começar o vídeo de hoje, mas lembrando que esse programa é uma interpretação e leitura da Bíblia de uma maneira prática para o nosso dia a dia. Isso não substitui a sua leitura e a sua compreensão. Nós estamos aqui para poder facilitar esse entendimento sem vincular a nenhuma religião. Mas cabe a você decidir isso, no que acreditar, no que seguir e o principal, no que colocar em prática. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas terem acesso a essa leitura e interpretação. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Tem um porém. Nós temos dois momentos no nosso programa: o momento da reflexão do dia anterior e o momento da leitura integral de 5 capítulos da Bíblia, diariamente. Ou melhor, quase diariamente. Então, vamos fazer a reflexão do capítulo do livro de Números, capítulo 21 ao 25. O que nós podemos ver? Que os israelitas destroem os cananeus. Nisso, Deus entrega os cananeus para os israelitas na batalha. Fazendo uma grande analogia disso, como os israelitas eram obedientes e tementes a Deus, temer é diferente de ter medo, tá? Procure o significado de temer, que não é, eu tenho medo. Não, não, não. É mais uma suposição de respeito. Tudo bem? Então os israelitas seguiam todas as instruções de Deus. E os cananeus foram entregues nas mãos dos israelitas na batalha e tal. Uma analogia ou atribuir um significado prático para isso, nós podemos ver que assim, ninguém sabe o dia de amanhã. Cada um tem seu próprio objetivo, seu próprio fazer. O que nós podemos tirar dessa situação das coisas serem entregues na nossa mão? Os israelitas fazem tudo o que Deus ordena, tudo o que Deus quer, tudo o que Deus pede para eles. E por causa disso eles recebem. Olha, caiu uma bonequinha aqui, hein? Vamos ver se ele fica em pé. Ficou em pé. Então, nisso, por serem obedientes, por fazerem o que é necessário ser feito, as coisas são entregues nas mãos deles: mantimento, alimento, inimigos, tudo mais. O que nós podemos tirar disso? Se nós fizermos a nossa parte, vão aparecer as situações para nós chegarmos até onde queremos. Se essas situações, pessoas, coisas, dinheiro ou alguém para direcionar a gente para alguma coisa, vai aparecer na nossa mão, vai ser entregue. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia, por mais que fala de crença, de fé, de acreditar em Deus, certo? Nós não vimos ainda, mas eu vou falar um spoiler. A fé sem obras é morta, que é muito escrito. O que nós podemos tirar disso? Não basta só acreditar, você tem que fazer uma coisa para começar a acontecer. Tudo bem? Então vamos para um outro ponto muito importante, é a jumenta de Balaão, que ficava desviando do caminho, porque ela viu o anjo que Deus mandou. E Balaão ficou pistola, bateu na jumenta e tudo mais, até o anjo falar que não era para ele ir por aquele caminho. A jumenta estava vendo ele, mas ele não estava vendo a jumenta. Ele que eu falo é Balaão, tá? Então uma reflexão muito importante que nós podemos tirar. Às vezes, quando nós planejamos alguma coisa, quando nós vamos fazer alguma coisa que tá tudo certo para acontecer, tá certinho, do nada ou de repente parece que vai tudo para baixo, começa a dar as coisas tudo errada, pensamento começa a ser errado, gente começa a cancelar, situações começam a dar errado pra gente não ir. E isso deixa um pensamento: será que realmente é para fazer isso? É para ir naquele lugar ou fazer aquela coisa? Pensa numa situação em que você deixou de ir
estava tudo certo, você não foi ou não fez, aconteceu alguma coisa depois e você agradeceu por realmente não ter ido ou não ter feito. Então, isso é uma situação prática na nossa vida. Tudo bem? Então, isso que deixa essa parte da instrução. Será Deus desviando os caminhos? Porque se ainda nós não vimos que Deus reconhece o homem como filho, mas como um servo, né? Isso nós vamos ver mais na frente. Falando muito spoiler hoje da Bíblia, hein? Então, fica esse pensamento para você. Será que quando as coisas estão para dar certo e começam a dar errado, é realmente para você fazer isso? Não sei o que você tira dessa interpretação. Lembrando que a Bíblia é um manual, é uma instrução. E Deus, como já disse em algumas partes, sabe o melhor que é para o homem. Então vamos lá. Um outro ponto. Balaão fala para Balaque o que Deus ordena e Deus fica pistola. Porque Balaque fala que era para amaldiçoar os inimigos e Balaão abençoa e um monte de coisa. Só que Balaão fala assim, que ele está dizendo e fazendo tudo o que Deus ordena. E que Deus não é homem para mentir. Aí volta naquela pergunta. Lembra da pergunta? Como Deus fala com você? Lembrando que nós aqui do programa não temos vínculo com religião ou com nada. Apesar de já ser chamado de macumbeiro por estar vestido isso daqui na rua. Mas nós acreditamos em Deus, na existência de Deus, ou na consciência divina, ou no todo. Não sei como você atribui isso. Então nós podemos tirar uma grande reflexão de que assim, cabe a você escolher o que a sua consciência, o que a voz de Deus, ou o que as situações dizem para você fazer que é melhor para você, ou fazer o que os outros falam para você fazer. Porque para fazer o que você realmente deseja fazer e quer fazer, que seja bom para você, muitas vezes você vai ter que ter coragem. Porque você vai estar acreditando no invisível. É muito doido. Mas fica ao seu critério aí de colocar à prova. Quanto mais você fizer isso e aprender isso, com a ajuda da Bíblia e do seu conhecimento, você vai ver que assim, as coisas começam a dar certo para quem está disposto a se sacrificar por isso. Não é sacrificar ao sangue, não. É fazer o que tem que ser feito para o seu bem, para a sua melhora. Então, você sempre vai ter essa escolha. Fazer o que você sabe que é melhor para você, o que você pensa que é melhor para você, o que a sua mente diz que é melhor para você, ou fazer o que os outros dizem, o que é melhor para você. Vai pela sua cabeça ou pela cabeça dos outros? Fica aí esse ponto de reflexão para você pensar um pouquinho. Então vamos começar a leitura de hoje. Vamos equipar aqui. Estamos procurando gravar esse programa diariamente, tá? Então, se falhar algum dia, peço desculpas, mas vamos fazer de tudo para que o programa continue aí diariamente, de segunda a sexta-feira. Para finais de semana, temos um tempinho para pensar, sentar e refletir o que pode ser falado, o que deve ser falado, como falar, de quais maneiras falar, para que todo mundo tenha um aprendizado que assistir todo mundo não, né? Todo mundo que assistir esse programa ter algum aprendizado de qualidade, um aprendizado legal que pode ser aplicado na nossa vida diária. Então vamos começar a leitura de hoje. Respira. Livro de Números, capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos e para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Falou-lhe, pois, Moisés e Eleazar, sacerdote, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo:
conta o povo da idade de 20 anos e para cima, como o Senhor ordenara, e Moisés e seus filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, da qual era a família Enoquitas, de Palu, da família dos Paluitas, de Esrom, da família Esronitas, de Carme, a família de Carmenitas. Estes são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão, antes Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou em Coré, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família de Nemuelitas, de Jamim, as famílias dos Jaminitas, de Jaquim, as famílias dos Jaquinitas, e de Zerá, as famílias de Zeraitas, de Saul, a família de Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, e de Aureli, as famílias dos Aroditas, de Aureli, a família dos Arelitas. Estes são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias de Selá, a família dos Selanitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, e os filhos de Perez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Emu, a família dos Emulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Iscar, segundo as suas famílias, foram de Tolá, a família de Tolaitas, de Puvá, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estes são as famílias de Iscar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, as famílias dos Jaleitas. Estes são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estas são os filhos de Gileade, de Lezer, a família dos Iseritas, de Eleque, as famílias dos Elequitas, e de Aziel, a família dos Arrielitas, e de Siquém, as famílias dos Siquemitas, e de Semidas, a família dos Simidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filho, senão filhas, e os nomes dos filhos de Zelofeade foram Maclã, Noá, Oglá, Milca e Tisa. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.600. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, as famílias dos Bequeritas, de Tan, as famílias de Tanitas. Estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Canitas. Estes são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram delas contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belé, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Aramitas, de Sufão, a família dos Sufamitas, de Ufão, a família dos Ufamitas,
E os filhos de Belé foram Arde e Naamã de Arde, da família dos Arditas de Naamã, a família dos Naamatitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Estes são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Sumitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram Imã, a família dos Imanitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Maquielitas, e o nome da filha de Esser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias de Jazel, as famílias dos Jazeelitas, de Gunias, famílias dos Gunitas, de Gezer, famílias dos Gezeritas, de Silém, as famílias dos Silemitas. Estes são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos dos seus pais o herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e poucos. E estes são os que foram contados: de Levi, segundo sua família, de Gerson, segundo a família de Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, as famílias dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Caraitas. E Coate gerou Arão. E Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebed, filha de Levi, a qual nasceu a Levi do Egito. E este Anrão gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados, 23.000. Todo varão da idade de 1 mês e para cima, porque estes foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, sacerdotes, que contaram os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, os sacerdotes, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor disseram deles que certamente morrerão no deserto, e nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jofane, e Josué, filho de Num. Capítulo 27. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zolofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Mecla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos, porque se tiraram o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a filha de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a ela.
E falará aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiveres irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto os filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenara a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Ebarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo visto, então serás recolhido aos teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebelde foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de santificar nas águas diante dos seus olhos. Então são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que o faça sair, e o que o faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Josué é designado para sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresente perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e pôs sobre ele a tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o segundo juízo de Urim, perante o Senhor, conforme ao seu dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão, e a todos os filhos de Israel com ele, e a toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porquanto tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs a sua mão e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 28. O holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado para mas oferecer o seu tempo determinado. E dir-lhe-eis: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. É a 10ª da parte de uma efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturado com a 4ª parte do moinho de azeite moído. Este é o holocausto contínuo instituído no monte de Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte do hin. Para um cordeiro no santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde como a oferta de manjares de manhã, e com a sua libação aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é de sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios das vossas meses oferecerei em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um bezerro de 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares para um carneiro. Em 1/10 flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um cordeiro, holocausto é cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão da metade do hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 parte do hin para um carneiro, e a 4ª parte do hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo aos meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mês,
haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecerás oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Servosão eles sem mancha, e a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecerei 3 décimas para um bezerro, e 2 décimas para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecerei, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto em sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhante tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecereis oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo as vossas semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecerei ao Senhor, por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimos para um bezerro, 2 décimas para um carneiro, para um cordeiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, 1 bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares. As ofertas ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Capítulo 29. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á 1 dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês, e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto e cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para o cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares contra suas libações. As ofertas das festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias desse 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrei festas ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecerei 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro. Para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 14º dia,
E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e sua libação. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para o cordeiro, conforme ao número segundo o estatuto. E ao bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares, e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme ao seu número segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para o cordeiro, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca dos votos das mulheres, capítulo 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra do Senhor, tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não a violará a sua palavra, segundo a tudo que saiu da sua boca fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor, com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e o seu pai ouvir o seu voto, e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e o seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão valiosos, e toda obrigação que ligou a sua alma será valiosa. Mas se o seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão valiosos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai os vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a algum voto ao dito irrefletido dos seus lábios, com quem tiver ligado a sua alma, e o seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão valiosos, e as suas obrigações com quem ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe vedar no dia em que ouvir e anular o seu voto, o que estava obrigada, como também a declarar os seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo que ligar a sua alma sobre ela será valioso. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão valiosos, e toda a obrigação com que liga a sua alma será valiosa. Porém, se o seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios,
quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será valioso. Seu marido os anulou, e o Senhor o perdoará. Todo o voto e todo o juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhe também, porquanto se calou para com ela no dia em que lhe ouviu. Porém, se todos os anular depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha na sua mocidade, em casa de seu pai. Bom, chegamos ao final do capítulo de hoje. Obrigado pela audiência e vejo você numa próxima. Tchau, tchau.